Olá, seja bem-vindo a este curso básico de fotografia digital. No vídeo anterior, vimos como controlar a luminosidade de uma foto por meio da variação do tempo de exposição ou da abertura do diafragma. Neste vídeo, você aprenderá a aplicabilidade das diferentes velocidades do obturador nas suas fotos. Utilize os comentários do YouTube para críticas, dúvidas e sugestões. Características da velocidade. A velocidade com a qual a foto é realizada pode produzir o efeito de congelar objetos em movimento ou mesmo fazer tremer os objetos que estão parados. Em 90% das fotos, o cálculo automático de velocidade é suficiente para um bom resultado, especialmente quando os objetos a serem fotografados estão parados. Entretanto, há ocasiões onde os objetos estão em movimento, e especialmente nesses casos, a escolha da velocidade fará grande diferença. Exemplos de fotos com objetos em movimento: corridas de automóveis, crianças brincando, esportes em geral. Fotos com velocidade muito baixa tendem a borrar quando apresentam objetos em movimento. Veja esse exemplo. Todos os objetos imóveis e a pessoa que está sentada aparecem focalizados na imagem. Já a pessoa em movimento borrou a foto. Isso aconteceu porque a velocidade escolhida, 1 por 20 avos de segundo, não foi suficiente para congelar o movimento da pessoa. Nesse tempo, foi suficiente para a pessoa movimentar-se de um espaço para o outro, e com isso, o registro dessas partículas de luz pelo sensor da máquina fez com que a foto ficasse borrada. Aumentando a velocidade, os objetos em movimento tendem a ficar estáticos. Quanto mais rápido for o obturador, maior será a chance de congelar os objetos em movimento. Veja nessa foto, dobrando a velocidade de 1/10 de segundo para 1/20 de segundo ainda não foi suficiente para congelar o movimento da pessoa. A partir de certo valor, a velocidade será suficiente para congelar os objetos em movimento, fazendo-os com que pareçam estáticos. Neste exemplo, 1 por 90 avos de segundo foi quase perfeito, pois apenas um leve desfoque pode ser percebido da pessoa de blusa rosa. Panning. Ao usar uma velocidade baixa, seguindo o objeto em movimento, centralizando-o no visor, consegue-se o efeito de congelar o objeto em movimento e borrar o fundo. Essa técnica é chamada de panning. Para conseguir esse efeito, a velocidade deve ser lenta e o fotógrafo tem que manter o objeto central no mesmo ponto da imagem, ou seja, seguindo o movimento do objeto com a câmera, como se acompanhasse com um binóculo. A técnica panning é muito utilizada em esportes para dar a ideia de movimento e velocidade. Para tirar essa foto, a máquina foi configurada na posição de prioridade de velocidade e abertura em 1 por 30 avos de segundo. A máquina calculou automaticamente a abertura em f22. O foco foi feito em modo manual, utilizando o chão como referência, para evitar qualquer chance de a máquina errar o foco no momento da foto. No momento em que o ciclista se aproximava pela direita, o fotógrafo o acompanhou. Quando o ciclista ficou exatamente à sua frente, o fotógrafo registrou a foto. Geralmente, para este tipo de foto, utiliza-se também o recurso de multifotos, que é a capacidade da câmera tirar uma sequência de várias fotos seguidas enquanto se pressiona o obturador. Posteriormente, escolhe-se a melhor foto. Neste exercício, iremos verificar a influência da velocidade no efeito de panning. Quanto mais lento for o obturador, maior será o efeito de panning. Entretanto, se muito lento, a foto ficará muito tremida. Se a velocidade for muito rápida, chegará um momento em que a foto ficará estática e o efeito de panning não existirá. Precisaremos da ajuda de um amigo ou um familiar para esse exercício. Ainda, para permitir que a máquina faça fotos em velocidades mais altas, como 1 por 60 e 1 por 100, precisaremos colocar a regulagem do ISO no valor mais alto. Explicaremos o ISO em uma aula futura. Exercício. Coloque a sua máquina configurada para o modo de prioridade de velocidade e selecione a abertura 1 por 10. Caso você esteja dentro de casa, configure o ISO de sua máquina para 800, 1600 ou 3200, o valor máximo que ela permitir dentre essas três opções. Peça para um amigo ou familiar caminhar à sua frente de um lado para outro, numa distância de 1 a 2 metros de você.
Peça para que a pessoa sempre olhe para você. Comece a focar o rosto dessa pessoa. Aguarde para que a pessoa fique bem de frente para você. Nesse exato momento, registre a foto e veja o resultado final no visor. Veja se você conseguiu obter um bom efeito de panning. Repita os passos 2 a 7, mudando a velocidade da máquina para 1/2 segundo, 1/5 de segundo, 1/20 de segundo, 1 por 60, 1 por 100. Veja se você conseguiu observar alguma diferença entre as fotos registradas. É bem provável que em meio segundo a pessoa tenha ficado muito tremida, e velocidades como 1 por 60 ou 1 por 100 a pessoa tenha ficado estática. Quando se quer congelar uma foto com os objetos em movimento, deve-se usar a velocidade alta. Nesta foto, o atleta estava correndo com a bicicleta. Entretanto, devido à alta velocidade, pareceu com que o ciclista estivesse parado. Em esportes, é muito comum utilizar velocidades bem altas para congelar os movimentos. Nesse caso, deve-se utilizar velocidades entre 1 por 500 e 1 por 8000. Utilizando velocidades baixas, como meio segundo, você consegue obter efeitos como esse. O efeito de algodão ocorre quando muitas gotas de água passam pelo registro da imagem. Lembre-se de apoiar a máquina ou utilizar um tripé, porque velocidades baixas assim será impossível segurar a máquina apenas com as mãos. Falamos bastante sobre as velocidades usuais, aquelas entre 1 por 30 e 1 por 250. Falamos também das velocidades indicadas para congelar os movimentos, aquelas acima de 1 por 500. E das velocidades um pouco baixas, entre meio e 1/10 de segundo, para fazer efeitos de panning, de névoa em cachoeira e para também aumentar a luminosidade do fundo de fotos noturnas. Mas e quantas fotos extremamente lentas, aquela onde o obturador fica aberto por mais de 1 segundo? Para que servem? Quando as utilizaremos? Basicamente, todas as fotos lentas e superlentas exigirão o apoio da câmera, com o uso do tripé para que as fotos não saiam tremidas. Diferentemente das fotos do dia a dia, as fotos superlentas são indicadas para fazer fotos de fogos de artifício, onde a máquina poderá registrar o momento desde que o fogo de artifício explode no céu até que ele se espalhe e apague totalmente, ou seja, todo o movimento do foguete. Com velocidades ainda mais lentas, você poderá registrar não só um, mas vários fogos. Imagine o quanto a máquina poderá registrar em 30 segundos de exposição. Quantos fogos de artifício aparecerão na imagem? Neste caso, que abertura devemos utilizar? A abertura irá fazer pouca interferência na sua foto noturna, mas se ela estiver extremamente aberta, o céu ficará esverdeado ou amarelado, e se ela estiver muito fechada, os fogos ficarão muito sutis. Faça experiências utilizando várias aberturas, mas as mais indicadas são entre f5.6 e f11. Observe depois os resultados obtidos. Fotos noturnas de prédios e monumentos. Você utilizará velocidades em torno de 2 a 10 segundos e abertura na faixa de 5.6. Por meio de experiências, você observará que a luz noturna da sua cidade irá interferir na foto final, podendo esverdear ou amarelar a foto. Fotos de efeito de faróis de lanternas de veículos. Aquelas fotos de mostrar o rastro dos faróis ou das lanternas dos veículos é feito utilizando velocidades na ordem de 5 a 30 segundos. Como muitos carros passaram em frente da câmera durante esse tempo, ela registrará o risco por onde os carros passaram. Fotos de efeito. Há uma série de fotos de efeito onde o fotógrafo deixa o obturador lento e mexe a câmera, rodando-a ou virando-a. Neste momento, uma série de riscos de luz serão registrados na lente. Algumas fotos utilizam ainda o flash para registrar uma pessoa ou um objeto, misturando-o com um show de luzes. Há ainda fotos muito lentas que podem durar horas de exposição. Essas fotos são feitas por meio do recurso bulb, ou B da máquina, onde as cortinas ficam abertas por todo o tempo que o fotógrafo pressiona o obturador, fechando apenas quando o fotógrafo solta o dedo. Normalmente, utiliza-se um acessório especial para isso, ou um controle remoto, já que o dedo do fotógrafo poderia tremer a foto. Há pessoas que pensam que a foto da Lua, por ser de noite, deveria ser uma exposição lenta, mas não é bem assim. A Lua reflete muita luz, e por isso uma velocidade lenta certamente faria registrar apenas uma bola branca.
Para que seja possível registrar as sombras das crateras, utilize uma teleobjetiva de no mínimo 300 mm e uma velocidade de 1:60 com abertura 5.6, em ISO 100. Resumo do uso das velocidades. De 2 a 30 segundos são indicados para fotos à noite, de monumentos, de prédios ou de fogos de artifício. De 1 a 2 segundos são utilizados para efeito de algodão da água, utilizando o tripé. De 1/10 a 1/30 de segundo são ideais para a ideia de movimento, o efeito panning, utilizando o tripé ou estabilizador. De 1/50 para 1/100 são as fotos típicas, sem muito zoom. Com velocidade de 1/250 a 1/500 são indicadas para congelar o movimento ou fotos com muito zoom. Acima de 1/1000 são indicadas para congelar movimentos e fotos com muito zoom. Aqui vem uma dica. O tremer da foto está intimamente ligado com o zoom que você utiliza. Se você utiliza uma grande angular, como 20 mm, você poderá usar velocidades bem lentas que suas mãos conseguirão manter a firmeza suficiente da máquina para que a foto não saia tremida. Já utilizando teleobjetivas, você certamente precisará usar um tripé ou uma velocidade muito alta, pois quanto maior o zoom, maior é a necessidade de utilizar uma velocidade alta para congelar a imagem. Uma regra muito simples é a seguinte: utilize como velocidade mínima o valor de zoom da sua lente, ou seja, se você vai tirar uma foto com 100 mm, utilize no mínimo velocidade 1/100. Se você vai utilizar uma foto a 300 mm, use a velocidade mínima de 1/500. Uma foto a 17 mm, você conseguirá segurar a máquina sem tremer numa velocidade aproximada de 1/20 de segundo. Poste suas dúvidas e sugestões nos comentários do YouTube. Responderei o mais breve possível. Na nossa próxima aula, estudaremos o efeito da variação da abertura da lente e como ela influencia a profundidade de foco da fotografia. Até breve!